Então veja, o medalhão não deve ter ideias próprias, o medalhão deve seguir um regime que lhe permite sufocar as ideias próprias, ou melhor, atrofiar de certa maneira o cérebro para que essas ideias nem se manifestem. É a primeira parte lá da orientação do pai, do conselho do pai. Deve evitar livrarias, deve praticar jogos que exigem o silêncio, como o dominó e o baralho. Deves procurar andar sempre acompanhado, porque o silêncio, né, a solidão é a oficina das ideias. O medalhão pode adornar o estilo com expressões mitológicas, com frases latinas, mas deve buscar o senso comum, deve buscar o clichê, deve buscar as expressões, os ditos consagrados pelo uso e que poupam ao ouvinte ou leitor o esforço inútil de pensar. E aí ele continua essa sua orientação, esses seus conselhos, falando sobre a publicidade. O medalhão deve ser lembrado, o medalhão deve, ou melhor, se você quer se tornar um medalhão, você deve fazer com que o seu nome e a sua imagem circule. Você precisa ser lembrado, comentado. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril, que tu deves requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Olha isso. O que ele quer dizer com isso? Quer dizer que o medalhão deve bajular os outros. Ele deve bajular os outros, ele deve babar o ovo daqueles que estão acima dele e que vão auxiliá-lo no processo de se tornar um medalhão, discretamente. Eu não vou chegar para o deputado fulano de tal trazendo uma garrafa de uísque importado de, sei lá, R$2.000. Eu vou chegar para o deputado, seu deputado, rapaz, passei ali, viajei para o interior, passei num restaurantezinho que vendia uma cocada maravilhosa, um doce de leite espetacular, lembrei do senhor e trouxe aqui. Rapaz, que vale mais pela lembrança, pelo mimo, pela demonstração de afeto do que pelo valor em si. Tá entendendo? É mais ou menos por aí. Não te falei ainda dos benefícios da publicidade. A publicidade é uma dona loureira e senhoril que tu deves requestar à força de pequenos mimos, confeitos, almofadinhas, coisas miúdas, que antes exprimem a constância do afeto do que o atrevimento e a ambição. Se você presenteia alguém com algo de muito valor, você deixa evidente para esse alguém que você quer uma troca de favores. Mas se vez ou outra você chega para a pessoa com um mimo, um presentinho, uma coisinha, você disfarça essa tentativa de troca de favores e sugere afeto, lembrança, carinho, cuidado. Que Dom Quixote solicite os favores dela, da publicidade, mediante ações heróicas ou custosas, é um sestro próprio desse ilustre lunático. O verdadeiro medalhão tem outra política. Perfeito. Longe de inventar um tratado científico da criação dos carneiros, compra um carneiro e dá-os aos amigos, sob a forma de um jantar. Olha que brilhante. Olha que perfeito. Olha a ironia que escorre do texto do Machado. Você não vai escrever um tratado científico da criação dos carneiros. Uma coisa grandiosa. Você vai comprar um carneiro, dar um jantar e oferecer aos amigos. E a notícia do jantar não pode ser indiferente aos seus concidadãos.
Uma notícia traz outra. 5, 10, 20 vezes põe o teu nome ante os olhos do mundo. Comissões ou deputações para felicitar um agraciado, um benemérito, um forasteiro, tem singulares merecimentos. E assim as irmandades e associações diversas, sejam mitológicas, sinérgicas ou coreográficas. Não importa a natureza da irmandade, do grupo, da academia, se meta no meio delas. Porque assim o teu nome circula, assim o teu nome, né, ganha publicidade. Veja, ele está, claro, refletindo aspectos sociais do seu tempo, da estrutura social do seu tempo. Um sujeito que queria buscar status social, ele ia circular por essa realidade. Jantares, academias, organizações sociais, babar membros da imprensa para sair nas páginas do jornal, nas colunas de fofoca. Hoje, se o Machado escreve a teoria do medalhão hoje, certamente ele ia orientar como o aspirante a medalhão devia fazer uso das redes sociais. O medalhão tem que estar o tempo todo se expondo nas redes sociais. Posts no Instagram, stories, lives. Um professor que quer ser um medalhão. Mas colegas meus já cansaram de reclamar comigo porque eu não me vendo nas redes sociais. Acho que tu participa de um bocado de coisa, tu dá aula no ginásio, tu dá aula na assembleia, tu dá aula em vários projetos e tu não posta uma foto, tu não posta um vídeo. Tu vai lá pro ginásio Saurazate para participar de um projeto da prefeitura, o prefeito tá lá, o secretário de educação tá lá e tu não bate uma foto com eles e posta no teu Instagram. Eu disse, não, mas eu vou lá para dar aula. Então, eu devia aprender com o Machado, né? Muitos colegas meus estão aí o tempo todo, né? Vídeos e fotos e lives e não sei o quê, e parcerias e aquilo outro e não sei o... Talvez nem leram o Teoria do Medalhão, né? Certamente a maioria dos professores de outras disciplinas, professor de literatura, claro, normalmente leu. Mas de outras disciplinas nem leram, mas tem um dom para isso, né? Para o marketing pessoal. Esse é o termo, marketing pessoal. O medalhão tem que saber fazer um bom marketing pessoal. Os sucessos de certa ordem, embora de pouca monta, podem ser trazidos a lume, contanto que ponham em relevo a tua pessoa. Olha isso. Explico-me. Se caíres de um carro, sem outro dano além do susto, é útil mandá-lo dizer aos quatro ventos, não pelo fato em si, que é insignificante, mas pelo efeito de recordar um nome caro às feições gerais. Percebeste? Olha isso. É como se ele dissesse assim, se tu sofreste um acidente de carro, um acidente de trânsito, não se feriu muito, não saiu, foi só o susto. Espalha no teu meio. Porque o acontecimento em si é insignificante, mas isso vai fazer com que o teu nome... Rapaz, ficou sabendo, o Stella sofreu um acidente de trânsito? Foi mesmo, se machucou? Não, felizmente tá tudo certo. Rapaz, um cara gente boa, ainda bem que deu tudo certo, né? Vou ligar pra ele pra saber como é que ele tá. E aí, tá entendendo? É fazer o teu nome circular e as pessoas lembrarem de ti e te procurarem. Eu tenho lembrei agora, rapaz, eu conheço um cidadão que... Eu relendo Teoria do Medalhão agora para fazer essa análise, porque eu tinha lido, quando eu li praticamente toda a obra do Machado há muitos anos. E aí eu vou relendo de acordo com a conveniência do trabalho, né? Dom Casmurro e Brás Cubas praticamente todo ano eu releio, porque está sempre sendo cobrado em vestibular. Mas Teoria do Medalhão eu tinha lido há alguns anos, bons anos. E relendo agora, eu fui lendo o Teoria do Medalhão e caramba, é o fulano. É o fulano. É o fulano, eu conheço o medalhão, tá aqui o meu medalhão, o medalhão do meu círculo social. É incrível, é incrível. Provavelmente vocês também podem conhecer algum medalhão, né, e estar associando esses comportamentos a determinadas figuras. Na política, ele falou das atividades físicas, dos jogos, do entretenimento, ele falou do discurso, da retórica, ele falou da publicidade e na política. Na política, o medalhão, independente do partido a que pertença,
não deve ter ideologia. Ora, se não deve ter ideia, não deve ter ideologia. Se chegar ao parlamento, deve ocupar a tribuna sempre que possível. Os holofotes para si. Mas nunca para tratar de assuntos de grande relevância, preferindo a metafísica política. Teoria geral da política, nada de prático. Com isso, Machado evidencia que no Brasil a carreira política é perseguida como um projeto pessoal e não em nome do bem comum ou de um ideal coletivo. A maioria dos nossos políticos não buscam a política de fato preocupados com o bem comum ou com algum ideal coletivo. É um projeto pessoal, de ambição, de enriquecimento, de busca por status. E, sobretudo, o medalhão não deve transcender, abre aspas, nunca os limites de uma invejável vulgaridade. Deve evitar a imaginação e preferir o boato. Em matéria de filosofia, o medalhão deve evitar a todo custo ser original. Então, em matéria de política, ele não deve ter ideologia, esquerda, direita, ser contra isso, ser a favor daquilo. Em matéria de política, ele deve transitar pelos espectros ideológicos. Ele deve jogar com as circunstâncias, ir ao sabor do vento. Em matéria de política, ele deve estar sempre buscando os holofotes, fazendo discursos na tribuna. Mas para tratar da metafísica política, temas sem relevância, temas sem aplicação prática. Na filosofia, o medalhão deve evitar a todo custo ser original. Entendamos-nos, diz o pai. E na língua, entendamos-nos no papel e na língua, alguma, na realidade nada. Alguma filosofia. Então, no papel e na língua, alguma filosofia. No discurso, na aparência. Na realidade, nenhuma. Filosofia da história, por exemplo, é uma locução que deves empregar com frequência. Mas proíbo-te que chegues a outras conclusões que não sejam as já achadas por outros. Foge a tudo que possa cheirar reflexão, originalidade, etc. E quanto ao riso, quanto ao divertimento, quanto à brincadeira, ao gozo, como deve tratar o medalhão, como deve agir o medalhão? O medalhão pode rir, mas o medalhão deve evitar a ironia. Vocês convivem com alguém irônico? Se você convive com alguém irônico, certamente você já teve raiva dessa pessoa muitas vezes. A ironia é uma figura de linguagem que exige inteligência. O sujeito, ele para ser irônico, ele tem que ser inteligente. Ele tem que ter um tipo especial de inteligência. Nem é fácil ser irônico, nem é fácil interpretar ironias. Não é à toa que é uma das figuras de linguagem mais cobradas no vestibular e que mais fazem com que os alunos escorreguem. Exige um nível de inteligência, de compreensão de texto, de associação do texto ao contexto grande. E sujeitos irônicos normalmente geram alguma raiva ou despertam alguma antipatia. Então o Machado era profundamente irônico. A ironia é a principal ferramenta de análise crítica do Machado, de denúncia do Machado. O Machado, ele não faz denúncia social de maneira explícita, direta e cerrado. O Machado expõe a sociedade, expõe as falhas, os vícios da sua sociedade, da sociedade do seu tempo, por meio da ironia. É o que ele faz nesse texto. Esse texto é profundamente irônico. É o que ele faz em Brás Cubas. Olha o que diz o pai sobre isso. Somente não deves empregar a ironia, esse movimento ao canto da boca, cheio de mistérios, inventado por algum grego da decadência, controlado por Luciano, transmitindo a Swift e Voltaire. Feição própria dos céticos e desabusados. Não. Usa antes a chalaça,
A nossa boa chalaça amiga, gorducha, redonda, franca, sem blocos, sem véus, que se mete pela cara dos outros, estala como uma palmada, faz pular o sangue nas veias e arrebentar de risos suspensórios. Usa a chalaça. A piada mais escrachada, mais direta, a ironia não. O Machado usa bastante a ironia como instrumento de denúncia, de análise crítica. A Charges, os chargistas usam bastante a ironia, a Tirinha usa bastante a ironia. Humoristas, como o pessoal ali do Porta dos Fundos, por exemplo, usam bastante a ironia para desmascarar as nossas falhas como seres humanos e como sociedade. Não à toa, angariam muitas antipatias. O fim do conto traz mais uma intertextualidade e mais uma ironia. Então, depois de todos esses conselhos, depois de listar tudo o que o filho deve fazer e o que deve evitar no seu caminho para se tornar um medalhão, ele escuta o barulho do relógio. Que é isto? Meia-noite, responde o Janjão. Meia-noite? Entras nos teus 22 anos, meu Peralta. Estás definitivamente maior. Vamos dormir, que é tarde. Rumina bem o que te disse, meu filho. Guardadas as proporções, a conversa desta noite vale o príncipe de Maquiavel. Vamos dormir. Olha que maneira espetacular de terminar esse conto. Guardadas as proporções, a conversa desta noite que eu tive contigo vale o príncipe de Maquiavel. Vocês leram o Príncipe de Maquiavel? O Janjão tinha 21 anos. Na noite em que ia se tornar maior, saindo dos 21, entrando nos 22, ele recebe a teoria do medalhão. Olha esse título. Eu ainda não tinha chamado a atenção para o título porque eu queria chegar aqui. Teoria do medalhão. O termo teoria normalmente nos traz que acepção, que lembrança, nos remete a que campo semântico? A pesquisa, a profundidade, a abstração. Só que isso que o pai do Janjão destila para o filho configura-se de fato como uma teoria. Teoria remete à pesquisa, remete a conhecimento científico, remete à profundidade, remete à abstração. Perceba que o pai do Janjão é extremamente pragmático. Perceba que o pai do Janjão dá uma série de conselhos baseados na experiência e apelando para a realidade concreta. Então, como assim teoria? O próprio título é irônico. Teoria do medalhão. E aí ele conclui o conto dizendo que, guardadas as devidas proporções, esta teoria do medalhão que ele construiu nessa conversa vale o príncipe de Maquiavel. O Maquiavel escreveu a sua obra naquele contexto do Renascimento. Ele ofereceu a obra ao líder dos Médicis da vez. A família dos Médicis foi a família mais rica da Europa durante muito tempo. Uma família ali da região de Florença. Uma família que patrocinou Michelangelo. Uma família que fez vários papas. Era a família de banqueiros. E o Maquiavel, ele se envolveu na política do seu tempo, atuou como uma espécie de diplomata e dedicou o livro O Príncipe ao líder dos Médicis do seu tempo. Não me lembro agora o nome do Lorenzo, eu coloquei ali. Aí.
Lorenzo de Médici. E o Príncipe era uma espécie de manual. O Príncipe era um manual político. A obra O Príncipe do Maquiavel é considerada por muitos como a obra que inaugura o pensamento político moderno. E o Príncipe é uma espécie de manual de conduta do líder. Como o monarca, como líder, deve governar o seu estado. O que ele deve fazer e o que ele deve evitar, para ter sucesso na empreitada. Para não perder poder, para não sofrer ameaças internas e externas, para deixar um legado para os seus descendentes, para ter um estado forte, próspero. Então, como o líder, como o monarca, como o rei, como o príncipe, deve agir. Então, o príncipe é uma espécie de manual de conduta. De certa forma, guardadas as devidas proporções, a teoria do medalhão é um manual de conduta. Eu não sei se vocês perceberam pelas passagens que a gente leu. Seria uma pergunta interessante, uma questão interessante que eu, por exemplo, elaboraria se eu fosse elaborar uma prova. Qual é a tipologia textual que predomina no teoria do medalhão? O teoria do medalhão, ele é predominantemente narrativo? Ele é predominantemente descritivo? Eu posso dizer que o teoria do medalhão é predominantemente injuntivo. Lembra disso? Lembra dos tipos textuais? Um texto ele é injuntivo quando ele é instrucional. Um texto ele é injuntivo quando ele se concentra em orientar o comportamento do receptor. E por isso, normalmente, ele faz uso de verbos no imperativo. E é o que acontece aí. Veja só. Entendamos-nos. Filosofia da história é uma locução que tu deves empregar com frequência, mas proíbo-te que chegues a outras conclusões. Foge a tudo que possa cheirar reflexão. Não deves empregar a ironia. Olha os verbos no imperativo. Foge, não deves. Verbos no imperativo colocam o foco no receptor, orientando o comportamento do receptor. Eu uso o verbo no imperativo quando? Eu estou tentando dar um tempinho para vocês pensarem, lembrarem aí de outros conteúdos, tipologia textual, funções da linguagem, função conativa, lembra disso tudo? Está conseguindo relacionar as coisas? Quando eu uso o verbo no imperativo, faça, seja, compre, não faça, não seja, não compre, eu lanço o foco sobre o receptor, orientando o seu comportamento, exigindo dele um comportamento, querendo influenciá-lo, persuadi-lo, convencê-lo a fazer ou a deixar de fazer algo. Por isso, na função conativa da linguagem, predominam os versos no imperativo. Se aparecer verbo no imperativo, você tem função conativa da linguagem. E os textos injuntivos, normalmente, trazem verbos no imperativo. É o que acontece aí. Como é um manual de conduta, na prática é isso. A teoria do medalhão, assim como o Príncipe do Maquiavel, é um manual de conduta. É como o filho deve, é como o Janjão deve agir a fim de se tornar um medalhão. É o que ele precisa fazer e o que ele deve evitar para obter sucesso nesse projeto de vida. É um manual de conduta. Se é um manual de instruções, o foco é no receptor, orientando o seu comportamento, uso de verbos no imperativo, tipologia injuntiva. Agora, olha como é interessante. Quando eu pego um manual de instrução de como montar uma televisão, eu tenho lá os comandos, eu tenho lá o passo a passo do que eu devo fazer,
Mas aquele manual de instrução precisa me convencer a fazer aquilo? Não, eu comprei a televisão, eu comprei o celular, eu comprei o computador, o manual de instrução vai me ensinar como ligar, como fazer a manutenção, como limpar. Ele não precisa me convencer. Olha, é importante para a saúde do seu computador que você faça isso. Se você não fizer isso, ele não precisa me convencer a ligar um plug no outro. Ele não precisa me convencer a observar a voltagem do equipamento e da rede elétrica da minha cidade. Ele diz, faça isso. Agora, um manual político, um manual de boas maneiras, um manual de comportamento, um manual de como você deve seguir a sua vida, não pode ser simplesmente faça porque eu estou mandando. É preciso ter um motivo. Então, normalmente, quando a gente orienta o comportamento de alguém, dizendo faça ou deixe de fazer, a gente precisa convencer esse alguém a chegar a isso, a seguir essa orientação. E ao tentar convencer alguém, a gente recorre a uma estrutura argumentativa. Então, quando o seu pai vai lhe dar conselhos, quando o seu professor vai lhe dar conselhos, quando o padre da sua igreja vai lhe dar conselhos, ele diz, faça isso, não faça isso. Mas ele procura argumentar. Olha, faça isso, por aquilo outro. Não faça isso, porque senão vai acontecer isso e aquilo outro. Então, é muito comum que nesse tipo de texto, voltados para a orientação do comportamento de alguém, passagens argumentativas estejam presentes. Então eu posso observar em teoria do medalhão sequências injuntivas e sequências argumentativas. Ele diz faça isso e argumenta. Ele diz não deve fazer isso e argumenta. Ele diz o porquê. Por que que o Janjão deve fazer isso? Por que que o Janjão deve evitar aquilo? Então ele argumenta. Certo? Então, tipologia textual, um assunto que pode ser cobrado, porque os vestibulares adoram, injunção e argumentação com predomínio da injunção, porque é um manual. É um manual de conduta, é um manual de comportamento. Olha lá, voltando para a intertextualidade com o Maquiavel. Toda a teoria é bastante pragmática e tem como único objetivo garantir que o filho alcance um elevado status social. Não há preocupação com a formação cultural do Janjão. Não há preocupação com a formação ética ou moral do Janjão. Pelo contrário, para o Janjão se tornar um medalhão, ele precisa alienar-se das grandes questões do seu tempo. Ele deve abdicar da inteligência, ele deve evitar ter opiniões próprias. O medalhão não precisa dominar qualquer saber específico. Sua habilidade deve consistir em adaptar-se aos valores e dominar as condutas sociais da elite do seu tempo. Sua principal preocupação é com as aparências. Sua personalidade deve ser caracterizada pela superficialidade. O sujeito deve diluir-se lentamente, submetendo-se totalmente aos costumes e valores de uma sociedade culturalmente pobre, hipócrita e superficial. Ao comparar sua teoria do medalhão com o príncipe, o pai do Janjão, revela mais uma vez sua desfaçatez. É um cínico, o pai do Janjão. E a comparação soa irônica. O Príncipe foi escrito em 1513 por Maquiavel e oferecido a Lorenzo de Médici. Consiste em uma espécie de manual político com conselhos sobre como o monarca deve governar. Graças à obra O Príncipe, Maquiavel virou adjetivo, não é verdade? Ah, ele é maquiavélico. Quando a gente usa esse termo, quando a gente diz que alguém é maquiavélico, a gente carrega ou não esse termo com a carga pejorativa? Não é bom para alguém ser maquiavélico, a não ser em determinados contextos, como na política. Na política, o sujeito precisa ser maquiavélico. Nesse sentido negativo mesmo. Senão ele não se dá bem. Senão ele não avança, não prospera, não tem sucesso.
Normalmente, quando a gente fala que alguém é maquiavélico, a gente remete à intriga, à traição, à ambição desmedida, à ideia de que os fins justificam os meios. Essa é a acepção mais comum de maquiavélico. Ah, esse sujeito é maquiavélico, ou seja, ele faz o que for necessário para alcançar os seus objetivos. Para o maquiavélico, os fins justificam os meios. No seu manual, Maquiavel demonstra que a adoção das virtudes tradicionais, as tais virtudes cristãs, conduz o governante à ruína e à ruína do seu governo. É isso que está na base do Príncipe do Maquiavel. Segundo Maquiavel, se o governante orientar o seu governo com base nessas virtudes tradicionais, nessas virtudes cristãs, ou seja, a generosidade, a benevolência, a disposição para honrar suas promessas e manter sua palavra, isso vai levar o governante à ruína. O governante, para ter sucesso, para prosperar, para fazer um governo firme e resistente às ameaças, ele deve substituir essas virtudes pelo egoísmo e pela capacidade de agir com violência quando necessário. O governante, ele não precisa ser amado, ele precisa ser temido. Se ele puder ser amado e temido, massa. Mas se ele tiver que escolher entre ser amado e ser temido, que ele seja temido. Segundo Maquiavel, abre aspas para o Maquiavel, os homens trilham quase sempre estradas já percorridas. Um homem prudente deve, assim, escolher os caminhos já percorridos pelos grandes homens e imitá-los. Assim mesmo que seja possível seguir fielmente esse caminho, nem pela imitação alcançar totalmente as virtudes dos grandes, sempre se aproveita muita coisa. Olha isso. Olha como isso remete ao conselho do Janjão, do pai do Janjão. O governante deve procurar no passado, na biografia dos grandes homens, os exemplos que deve seguir, percorrendo caminhos já percorridos, trilhas já feitas. É ou não é o que o pai do Janjão orienta a ele? O pai de Janjão, por meio de uma aguda observação do comportamento social da elite brasileira, concebe uma teoria que tem como objetivo instrumentalizar o filho a fim de que ele se torne um medalhão, dando-lhe os conselhos necessários para que ele construa uma existência vazia, mas notável. Então, guardadas as devidas proporções, ironicamente, essa teoria do medalhão equivale ao Príncipe do Maquiavel. Assim, podemos apontar semelhanças entre os dois manuais, entre a teoria do medalhão e o Príncipe. Que semelhanças? Ambas as teorias foram formuladas por sujeitos que nunca estiveram numa posição de privilégio, de modo que são oriundas da observação. Nem o pai do Janjão foi medalhão, nem o Maquiavel foi príncipe. Então eles dominam a teoria do processo, não a prática. Ambas são extremamente pragmáticas e orientam detalhadamente o comportamento do receptor do texto. O Janjão, no caso do teoria do medalhão, e o Lorenzo de Médici, no caso do príncipe, apontando que comportamentos devem ser praticados e quais devem ser evitados. E segundo as duas teorias, para ser príncipe e para ser medalhão, o indivíduo deve abrir mão de qualidades consideradas positivas para obter o sucesso. O Janjão não deve ser um sujeito que pensa por si próprio, não deve ser um sujeito crítico, não deve ser um sujeito preocupado com o bem comum, com questões coletivas. Ele deve ser um sujeito vazio, superficial, bajulador. Portanto, em ambas, há uma transformação de valores negativos em positivos. A gente vê as qualidades que são necessárias para se fazer um medalhão e pensa, eu não queria isso para o meu filho, eu não queria ser assim, eu não quero ser visto como dotado dessas qualidades. Um sujeito sem uma moral definida, um sujeito sem ideias próprias, um sujeito vazio, superficial, dotado apenas de uma retórica vazia, mas sem sabedoria, sem cultura, sem erudição.
Mas nesse contexto, esses valores negativos são convertidos em positivos, porque é isso que o medalhão precisa fazer o sujeito precisa fazer para se tornar um medalhão. Porque é isso que a sociedade brasileira valoriza. E aí está a ironia. E aí está a denúncia. Você só se torna um medalhão se você não tiver princípios morais rígidos. Você só se torna um medalhão se você não tiver ideias próprias e disposição para defendê-las, independente das circunstâncias e do interlocutor. Você não se torna um medalhão se você assumir posições diante de questões relevantes, se você se preocupar com o bem comum. Você só se torna um medalhão se você for fútil, superficial, vazio. Se você se adequar, portanto, a essa superficialidade, a essa futilidade, a essa hipocrisia dessa sociedade, dessa elite. É ou não é perfeito? É ou não é extremamente atual? É. Então, galera, eu já estourei o meu tempo, né? Eu planejei essas aulas de análise das obras literárias para 2 horas. É um bom tempo de aula. Já estourei esse tempo aí. Mas eu acho que a gente foi, né, bem completo. Foi dito o que era, a meu ver, necessário ser dito. E é claro, vocês vão receber também o PDF. E é óbvio que no PDF, no texto escrito, eu consigo me aprofundar em alguns aspectos que o tempo da aula não me permite, certo? Então leiam o material em PDF, porque lendo o material, vocês vão rever essas ideias que eu discuti aqui e eu vou trazer outras, eu vou ampliar, né? E os exemplos, as intertextualidades, enfim. Beleza? Então o material vai estar bem completo. Espero que vocês tenham gostado e, sobretudo, que seja útil no vestibular de vocês. Abraço!